porque ela me salvou, então a Hannah fez a compilação desses slides para uma apresentação, que a Nayara, eu já tinha feito essa apresentação numa outra reunião, e a Nayara me compeliu a fazer essa apresentação hoje, então é com super prazer uma apresentação que resume aí os principais estudos clínicos apresentados no ESOC 2021, tá? Então, vou começar com um estudo que foi um estudo de ácido tranexâmico para acidente vascular cerebral hemorrágico, né, que tinha um desfecho substitutivo de aumento na neuroimagem, um estudo que se chamou TRIAD, tá? Tranexamic Acid for Acute Cerebral Hemorrhage Growth Based on Image Assessment. Então, a gente sabe que vários estudos clínicos prévios não mostraram o benefício do clínico, né, de você reduzir a expansão do hematoma, né, então, do ponto de vista de mortalidade, a gente sabe que o estudo do fator 7 recombinante, que foi o estudo FAST, conseguiu reduzir aí a expansão, mas não se associou a melhor mortalidade, né, então, a ideia foi usar essa medicação, né, que é o ácido tranexâmico, com uma medicação hemostática, e avaliar a eficácia e a segurança do uso do ácido tranexâmico na prevenção da expansão do hematoma em pacientes com AVCH espontâneo de alto risco. Então, a gente pode pensar inicialmente qual foi, assim, a grande novidade desse estudo, né? Então, a novidade não está em usar o hemostático, né? Então, a gente tem alguns estudos pequenos prévios não mostrando aí o benefício clínico do ácido tranexâmico, mas a novidade está aqui no desenho do estudo em pegar pacientes com alto risco de expansão, né? Então, um dos problemas do FAST, que avaliou o fator 7 recombinante, é que eles incluíram todos os pacientes com AVCH, todo mundo sabe que a chance de expansão do hematoma é de cerca de 1/3 dos pacientes, e quando a gente tem um paciente com spot side, com blend side, ou então com um daqueles scores que a gente já discutiu anteriormente para crescimento do hematoma, como o BET, essa chance a gente pode conseguir prever, e tem paciente que tem uma chance de cerca de 70%, 80%. Então, o que eles fizeram foi isso, foi pegar uma população com alta chance de desfecho, caracterizada pela presença do spot sign, do blend sign ou do black hole sign, que podia ser tratada em até 8 horas do início dos sintomas. Então, pacientes adultos, né, então aqui só relembrando aí que basicamente o que a gente olha, né, no spot sign e no blend sign, o blend seria 2 densidades diferentes no mesmo hematoma, e o spot sign seria você encontrar na angiotomografia aquele sinal de extravasamento do contraste, e a hipodensidade dentro do hematoma já ganhou vários nomes, né? Então, eu gosto de dizer que qualquer ponto preto dentro do hematoma denota instabilidade de risco, e aqui a gente tem descrito como dot sign, sinal do infinito, e eles chamaram aqui de black hole sign. Então, o paciente tinha que ter blend, black hole, ou então um spot sign positivo. Eles excluíram pacientes com hemorragia secundária, pacientes muito graves, com Glasgow menor do que 8, pacientes que já tinham mais de 70 ml medido pelo ABC. Por quê? Porque esses pacientes já têm, de ponto, grande chance de expandir, né? Então, qualquer evento trombótico nos últimos 6 meses, para excluir pacientes de alto risco, uma vez que eventos trombóticos foram um problema no estudo do fator 7 recombinante, e qualquer paciente com cirurgia planejada dentro das seguintes 24 horas. Os pacientes foram randomizados 1 a 1 para ácido tranexâmico ou placebo, a dose de tranexâmico, então foi 1 grama diluído em 100 ml em 10 minutos, e depois uma infusão em 8 horas. Um regime parecido com o que se usa nos serviços que usam para hemorragia subaracnoide, né? Então, essa diluição é a mesma que está sugerida aí na Neurocritical Care Society para quem usa ácido tranexâmico. E o placebo era uma infusão salina, né? O desfecho primário foi um desfecho substitutivo de expansão do hematoma em 24 horas, e aí eles olharam também se a expansão definida por um critério acima de 6 ml ou um crescimento acima de 33%. Nós, velhinhos, a gente sabe que essas definições são utilizadas há muito tempo, né? Então, isso aqui se associa a uma piora clínica, por isso que está aqui, né? E eles avaliaram alguns desfechos secundários, como o crescimento absoluto do hematoma, o ranking e a mortalidade em 90 dias, e o desfecho de segurança foi eventos trombóticos maiores em 90 dias.
Então, foram 696 pacientes que sofreram screening. No final, eles randomizaram 151 pacientes que foram elegíveis, 89 para o grupo intervenção, 82 para o grupo controle, tiveram pouquinha perda de follow-up, né? Então, 2 num grupo e 4 no outro. E, to make a long story short, como diz o americano, não teve diferença nenhuma, nem no crescimento do hematoma, né? Então, aqui foi a média de crescimento em 24 horas no grupo placebo versus no grupo tranexâmico, né? Então, nenhum sinal de diferença, e também não houve nenhuma pista de diferença clínica, né? Ranking semelhante entre os grupos, mortalidade também, e evento trombótico também. Também não teve problema de segurança diferente aí do fator 7 recombinante, né? Todos os estudos clínicos recentes têm feito essa análise ordinal de shift do ranking, né, do quanto você consegue passar o paciente do ranking de 4 para 3, de 3 para 2, de 2 para 1, e aqui a gente também não teve aí uma diferença significativa comparando tranexâmico e placebo. Então, a conclusão, né, primeiro estudo negativo do congresso foi que em pacientes susceptíveis à expansão do hematoma, tratado dentro de 8 horas do início dos sintomas, o ácido tranexâmico não preveniu a expansão do hematoma. Né? E aí ela conclui falando que estudos maiores são necessários. Eu discordo totalmente, porque eu acho que não tem pista, né? Diferente do fator 7 recombinante, em que você tinha uma pista forte de um desfecho substitutivo positivo, aqui a única coisa que foi animadora é que não aumentou o risco de trombose, né? Então, eu não investiria as minhas moedinhas em ácido tranexâmico para AVCH. Depois a gente escuta aí, quem sabe mais de AVCH, Raul, se quiser dar uma opinião, se ele tiver conseguido entrar, tá bom? Bom, segundo estudo, anexa 4. Depois, quando eu vendo essa aula, eu fiquei só imaginando o Filipinho chorando e a Hannah compilando todos os slides, e eu fiquei muito, muito grata a ela, porque foram vários estudos. Então, o anexa 4 foi o resultado final do estudo do Andexanet alfa, como inibidor de pacientes, inibidor da ação da droga anti-10A em pacientes que têm sangramento utilizando o fator, utilizando droga inibidor do fator 10A, né? Então, o Anexa 4 foi um estudo de coorte, então a gente não teve, na verdade, grupo placebo de pacientes com sangramento maior em uso de inibidor do fator 10, né? O paciente tinha que ter, para entrar nessa coorte, um sangramento que ameaçasse a vida, com comprometimento hemodinâmico, né? Uma queda de 2 gramas na hemoglobina, ou uma hemoglobina menor do que 8, ou sangramento num órgão crítico, e aqui que entram aí os pacientes neurológicos, porque o nosso sangramento é sempre de órgão crítico. O paciente podia estar usando qualquer um dos inibidores do fator 10A, a Pix, a Rivarox, a edoxabanda ou a enoxaparina, né? Então, tinha que ter feito a última dose nas últimas 18 horas para estar em ação da medicação, né? E na população de eficácia, o que eles avaliaram? Então, eles avaliaram, né, a atividade do fator anti-10A, né, que a gente consegue dosar, é um exame de laboratório que está disponível, né? E adjudicaram a expansão desse sangramento maior na apresentação. Eles tiveram a análise de segurança, que envolveu todos os pacientes que receberam Andexanet alfa, e a grande preocupação aqui, assim como no ácido tranexâmico também, foi evento trombótico, e eles tiveram alguns desfechos coprimários, né, como a percentagem de mudança na atividade do fator anti-10A e a percentagem de conseguir realizar a hemostasia daquele sangramento dentro das primeiras 12 horas, de desfechos de segurança, morte, eventos trombóticos e o desenvolvimento de anticorpo contra o antifator 10A. Né? Então, só contextualizando um pouquinho, hoje os inibidores diretos, né, da via da coagulação são classe 1A de evidência para profilaxia não só de embolia sistêmica e AVC em pacientes com fibrilação atrial, mas como também em várias outras situações. Então, profilaxia de TEV em pacientes ortopédicos, profilaxia de TEV em pacientes com câncer. Então, a gente hoje tem, em estudos clínicos, mais de 70 mil pacientes incluídos nos estudos com os anticoagulantes diretos.
Dos 4 anticoagulantes diretos novos, então, Rivaroxa, Edoxa e Apixabana são inibidores do fator 10A. A dabigatrana é um inibidor da trombina e ela tem um anticorpo monoclonal específico para sua reversão, que é o idarucizumab. Então, aqui a gente está falando dessas 3 medicações aqui, mais o Clexane, que também é o primeiro inibidor do fator 10A que a gente passou a utilizar. Então, essa foi uma coorte única de pacientes com sangramento importante, usando o inibidor de fator 10A, né? Então, o paciente, como eu disse, tinha que ter um sangramento significativo, um comprometimento hemodinâmico, com a queda de 2 gramas no HB, um HB menor do que 8, ou um sangramento em órgão-órgão. A última dose tinha que ter sido nas últimas 18 horas, né? Então, o desfecho de eficácia foi a atividade do fator anti-10A, tá certo? Então, a gente tinha que ter essa redução ou a progressão do sangramento inicial, e eles avaliaram aqueles desfechos de segurança que eu citei para vocês. Bom, foram 479 pacientes em 85 centros na Europa, na América do Norte e na Ásia, então o maior estudo prospectivo de coorte de pacientes anticoagulados com sangramento maior do que o estudo do idarucizumab, e um dado importante para a gente, 69% dos pacientes eram hemorragia intracraniana, então isso é um dado aí bem importante. No estudo do Anexanet, no estudo do idarucizumab, se vocês pararem um pouquinho para ler, inclui uma população mista de pacientes, não só os pacientes com sangramento em órgão-alvo e sangramento maior, como pacientes pré-cirúrgicos. Então, eles avaliaram a capacidade do idarucizumab de reverter a dabigatrana para um paciente que ia fazer uma cirurgia eletiva. Aqui, todo mundo tinha major bleeding, né? Então, isso é um dado interessante. E esse estudo é um estudo de resultado laboratorial, né? Mudança da atividade anti-10A no baseline para o nadir do efeito da medicação, né? Então, a gente tem aqui a mudança que aconteceu para os pacientes usando apixabana, de 146 para 10, né? Rivaroxa, de 241 para 10, Edoxa, de 121 para 24, e a Clexane, de 0,48 para 0,11, né? Então, todos esses resultados foram significativos do ponto de vista de comparação nível basal com nível de antes 10A depois da medicação, né? Então, traduzindo, esse desfecho, que foi o desfecho desenhado inicial, que era a percentagem de mudança do tratamento no nadir da droga, foi interessante aí para as 4 drogas. Para a gente, além da capacidade de reverter, né, do ponto de vista laboratorial, a medicação, é importante a gente pensar se isso tem repercussão clínica, né? A gente entra naquela mesma história do fator 7 recombinante. Bom, reverteu, deixou de expandir o hematoma, mas não teve diferença clínica, então, para que eu vou usar? Né? Então, eles tiveram em 80% dos casos o que eles consideraram como uma reversão excelente, né? Então, é impedir completamente a expansão do hematoma. E isso no hematoma intracraniano é super importante, porque a gente está falando de uma população que normalmente tem expansão do hematoma em 70% dos casos. Então, isso aqui é bem, assim, interessante do ponto de vista clínico, tá? Não teve diferença de acordo com a droga, né? Nenhum dos 4 inibidores do fator 10A, nem do tipo de sangramento, nem da dose do andexanet alfa, nem em gênero, né? Eventos trombóticos, algo aqui assim que é sempre olhado com muito cuidado nesses trials de reversão, né? Então, a gente teve 10% de evento trombótico, 15 tromboses venosas profundas, 7 embolias pulmonar, 22 acidente vascular cerebral isquêmico, 2 ataques isquêmicos transitórios e 10 infarto agudos do miocárdio. E aí eles citam que, assim, nenhum desses eventos aconteceu depois da anticoagulação ser reiniciada. Porque uma coisa que a gente tem que entender nesses estudos clínicos é o seguinte: se esses pacientes usavam anticoagulante oral, eles usavam por algum motivo. Então, eles eram pacientes de alto risco trombótico, né? Então, a gente teve aí essa frequência de 4% antes de iniciar a anticoagulação. Mortes, foram 75 mortes, aqui são pacientes com doenças graves, 15% em 30 dias, e aí é importante a gente entender mortalidade em geral, né? A gente está falando de uma coorte de 69% de AVC hemorrágico. A mortalidade do AVC hemorrágico, no geral, chega a 30% em algumas séries. Então, aqui a gente está falando mais ou menos da metade
em pacientes que teriam um AVC com alta chance de expansão, né? Então, esse número, essa baixa mortalidade aí chama atenção. Claro que teve uma percentagem de pacientes que não eram AVCH, né? Isso pode ter contribuído. Foram 58 mortes de causa cardiovascular, né? 15 de causa não cardiovascular e 2 mortes incertas, né? Com relação ao anticorpo neutralizante, que era um dos desfechos também, não houve desenvolvimento de anticorpo neutralizante contra o andexanet alfa, né? Então, isso é interessante também. Né? Então, não houve uma correlação linear entre os níveis de fator anti-10A e o risco de mortalidade, tá certo? Mas eles pegaram uma análise pré-programada de pacientes mais jovens e em pacientes menores do que 75 anos, houve uma correlação linear entre o nível de fator anti-10A e o risco de mortalidade. Então, quanto menos atividade do anti-10A, menor o risco de mortalidade. Então, significando que você reverteu aquela ação do anticoagulante, tá? Bom, então, quando a gente pega esse desfecho, que foi o desfecho principal, né, então, que foi a atividade do fator anti-10A no NADI, se você pegar a população como um todo, não teve correlação entre mortalidade e os níveis do anti-10A, né, os pacientes que atingiram um NADI, isso é correlação linear. Se você dicotomiza, então, pacientes que tiveram um NADI menor do que 30 nanogramas por ml, foi uma análise também que já estava descrita, mas não era o desfecho principal, teve uma mortalidade menor, né, e essa relação linear do NADI, dos níveis do fator anti-10A e a mortalidade aparece na população mais jovem, né? Então, na população abaixo de 75 anos. Então, a conclusão desse estudo, que é um estudo basicamente laboratorial, mas com algumas inferências clínicas, né, é que, primeiro, o andexanet reduz o anti-10A, a atividade do anti-10A, claramente, né, você baixava de 100% para 10% aí nas drogas anticoagulantes diretas, né, foi associado com 80% de excelente efeito hemostático, não se associou a evento trombótico depois que o paciente pôde reiniciar a anticoagulação oral, né? Teve uma correlação dos níveis de anti-10A e uma mortalidade mais baixa no subgrupo de pacientes mais jovem, mas essa correlação, quando a gente pegou a coorte inteira, não se mostrou significativa. Tá? Então, estudo importante, eu acho que vai possivelmente trazer aí a aprovação do anti-10 do andexanet alfa. Aqui no Brasil, a gente já tem aprovação nos Estados Unidos, né? Eu até conversei quando eu apresentei essa aula há uma semana atrás com a Lorena, né? Que está lá na Emory, a Lorena Viana, que é uma neurologista vascular que trabalha lá com a gente no Einstein, e eu perguntei se eles estavam usando lá, e ela me falou que nos hospitais públicos ainda não, mas que nos hospitais privados já tem disponível. Eu esqueci o preço, ela me falou, mas era um valor, assim, bem, bem alto, tá? Bom, o próximo estudo é um estudo de uma doença mais rara, que é a trombose venosa cerebral, chamou Decompress-2, né, Decompressive Neurosurgery for Patients with CVT, tá? Então, de novo, não é um estudo randomizado controlado, né, então a ideia do Decompress-2 foi reportar uma coorte prospectiva de pacientes consecutivos com trombose venosa cerebral, tratado com cirurgia descompressiva. Eles avaliaram sobrevivência, status funcional, uma coisa super interessante que vocês vão ver entrando na literatura é o patient-centered outcome, né? Então, os desfechos que o paciente valorizou, e eles avaliaram esses pacientes na alta em 6 e 12 meses, né? Então, tá aqui os desfechos descritos, morte, funcionalidade, e o patient-centered outcome era a opinião do paciente e do cuidador se ele faria a cirurgia de novo depois aí do resultado em longo prazo, né? Então, isso vem sendo, inclusive, cobrado, esses desfechos centrados nos pacientes, quando você aplica para um grant, né? Então, uma das coisas que tem sido cobrada é qual é a participação do paciente na definição do que é importante para ele, né? Porque a escala de ranking para a gente pode ser super importante, e ontem eu e Fabiano vimos uma paciente que estava super preocupada porque ia raspar o cabelo para fazer uma cirurgia, ela estava chorando loucamente, isso para ela era super importante. Quem sou eu para dizer que não é, né? Então, aqui foram 118 pacientes, estão aqui os centros envolvidos, a gente teve centro no Brasil, a liderança desse estudo foi, se eu não me engano, da Adriana Conforto, aqui no Brasil. Foram
67% dos pacientes, né, do sexo feminino, uma idade jovem, então 38 anos, como a gente vê em pacientes com trombose venosa cerebral, 62% dos pacientes com paresia, metade com crise epiléptica, 50% com rebaixamento de consciência. Então, a gente não vê muito isso em trombose venosa cerebral, né, mas essa frequência muito alta de rebaixamento de consciência se associa possivelmente a pacientes mais graves, né? Então, foram pacientes que foram para craniectomia descompressiva. Então, aqui não era qualquer trombose venosa. 17% tinha, inclusive, dilatação pupilar, 15% bilateral, 2,5%. 15% unilateral, 2,5% bilateral. 87% tinham infarto venoso, né, então lesão parenquimatosa, 30% lesões múltiplas, o volume da lesão, diâmetro máximo em torno de 6,5, 70% desvio de linha média e 37% sinal radiográfico de herniação. Né, então, a gente vê aqui a mudança entre o que aconteceu no momento do diagnóstico e no momento da cirurgia. É engraçado, Marinha, lembrar, a gente fez esse mesmo gráfico para a tese do Fiorotti, de craniectomia descompressiva. Então, a gente comparou o Glasgow no momento da decisão com o Glasgow da chegada, né? Então, 30% tinha Glasgow menor do que 9 na chegada, 60% no momento da decisão, pupila dilatada 22% no momento da decisão, bilateral 7%, uma lesão com diâmetro maior do que 7 centímetros, 53%, desvio de linha média com mais de 10 milímetros em 33% e 60% herniação. Então, todos esses achados radiológicos possivelmente, né, corroboraram a indicação da craniectomia descompressiva, uma vez que isso não era um estudo randomizado controlado, aqui a gente está falando de uma descrição da prática clínica de vários serviços, né? Então, a cirurgia planejada foi de hemicranectomia em 97% dos casos, né? Então, o restante fez evacuação do hematoma junto, né? 3 pacientes evacuação do hematoma em conjunto, mas 97% só hemicranectomia. A craniectomia, o tamanho médio foi de 13 centímetros, assim, bem maior do que a minha mão, que é uma craniectomia boa, né? Que a gente recomenda mesmo que seja. Então, 118 pacientes, né? Então, a gente teve 38 mortes na fase aguda, né? Então, 78 pacientes estavam vivos para os desfechos de 6 meses e 75 para os desfechos de 12 meses. Então, aqui é o segmento desses pacientes na alta em 6 em 12 meses. Então, uma coisa que chama bastante atenção nesse estudo, é a evolução para uma frequência muito menor de ranking 4, com 6 e com 12 meses, né? E aqui a mortalidade entre 6 e 12 foi baixa. Então, a gente começa aqui com a frequência de quase 30% de paciente com ranking 4, que é um ranking 1, é um ranking ruim. Quando a gente vai para 6 meses, só 10%, e quando a gente vai para 12 meses, só 4%. Então, parece que tem uma evolução para melhora desses pacientes, e a gente tem alguns exemplos aqui na escola, né? Esse é um slide fantástico que pergunta para o paciente e para o caregiver, né, para o cuidador, você faria a mesma coisa de novo se acontecesse, né? Então, a gente tem aqui as respostas, né, em 6 meses, em 12 meses, né? Então, bem interessante. A maior parte dos pacientes, o verdinho é yes, respondiam que sim, mais de 70%, sempre, né, respondendo tanto o cuidador quanto o familiar, mesmo o paciente incapacitado, de que gostaria de repetir aí o procedimento cirúrgico, mesmo para ficar com o desfecho funcional que o paciente ficou. Então, de novo, esse não é um estudo randomizado controlado, não tem grupo controle, né? Então, não foi considerado ético fazer esse estudo com grupo controle, porque esses pacientes normalmente têm a indicação de craniectomia descompressiva por herniação. Foi um período de inclusão super longo, de 8 anos, né? Então, a gente tem uma diferença de acordo com o país, com a indicação da craniectomia, não tinha um protocolo de imagem aí bem definido, e os desfechos foram avaliados por investigadores locais, tá? Vamos lá, vamos para o próximo. Então, esse estudo chamou Mr. ASAP. Então, estudo multicêntrico no tratamento agudo do AVC na ambulância com um PET de nitroglicerina. Tá? Então, o desfecho, o objetivo do estudo Mr. ASAP foi avaliar o efeito de nitroglicerina transdérmica iniciada dentro de 3 horas do início dos sintomas, dentro de um cenário pré-hospitalar, então sem saber se era AVC hemorrágico ou se era AVC isquêmico, nos desfechos funcionais desses pacientes em longo prazo.
Então, quem entrou, então, paciente com possível AVC agudo, talvez tenha alguns pacientes que não tinham AVC, porque não existia tomo na ambulância, tinha que ter a pressão acima de 140 de sistólica, poder ser tratado dentro das primeiras 3 horas e ser transferido para um centro participante. Não podia ter dependência pré, o Glasgow não podia ser menor do que 8 e não podia ter nenhuma contraindicação à nitroglicerina. Desfecho principal foi o ranking em 90 dias, desfechos secundários, então pressão arterial, né, porque nitroglicerina pode dar hipotensão, escala do NIH, tempo de admissão hospitalar e as escalas de qualidade de vida. Desfechos de segurança, eventos adversos sérios e mortalidade em 7 dias e em 90 dias. 380 pacientes randomizados, a gente sempre valoriza muito um estudo que tem um desenho pré-hospitalar, porque, gente, vocês estão vivendo na pele, né? Então, acho que esse grupo, como nenhum outro, está muito envolvido na inclusão de paciente em estudo clínico e ver como é difícil incluir paciente no estudo clínico. No papel é tudo bonitinho, né? No hospital, imaginem no pré-hospitalar. Então, 190 pacientes randomizados para nitroglicerina, 188 no grupo controle, né? Então, um pouquinho a perda de segmento também. E aqui, para nossa decepção, mais um estudo negativo, né? Então, nenhuma pista assim, de benefício de usar a nitroglicerina na fase aguda, quando comparado com o grupo placebo, né? Então, aqui o desfecho na população chave, que é a população que tinha AVC, porque teve alguns stroke mimics, né? Também sem diferença específica. Eles fizeram análise por intenção de tratar e análise em pacientes com AVC, né? Então, do ponto de vista de segurança, né, e dos desfechos secundários, a gente também não tem muita evidência de diminuição de tempo de hospitalização, de mudança de pressão arterial, então isso é interessante também, ó, a queda entre grupo controle e o grupo que usou a nitroglicerina não foi importante, não foi significativo, 2 milímetros de mercúrio de diferença, né, então não parece ter sido por hipotensão que essa medicação não funciona. Do ponto de vista de desfecho, mortalidade semelhante entre os dois grupos. Aqui chama atenção, em 7 dias, a mortalidade aqui um pouquinho maior no grupo nitroglicerina, né, mas cruza aqui a linha da nulidade, e eventos adversos semelhantes também. Houve uma análise específica nos pacientes só com hemorragia intracraniana, porque há de se pensar que o grupo que talvez que mais se beneficiasse da nitroglicerina seria o grupo com hemorragia intracraniana. Aqui por 2 motivos. Por que decidiram avaliar a nitroglicerina? Pelo poder da nitroglicerina de ser um vasodilatador, né? Então, potencial de baixar um pouquinho a pressão arterial. E terceiro, porque a nitroglicerina é um doador de óxido nítrico. Então, pensaram que, do ponto de vista em estudos animais, existe alguma evidência de que você vasodilatando aí a zona de penumbra no AVC isquêmico ou provocando uma melhora da irrigação no AVC hemorrágico, você pudesse melhorar o prognóstico, né? Então, e aqui no AVC hemorrágico ainda tinha a vantagem de, em alguns pacientes, você conseguir evitar aí a progressão do hematoma, né? Então, também sem nenhuma evidência muito clara, cruzou a linha da nulidade, né? Não evitou a progressão do hematoma. E esse estudo foi parado por futilidade, com 326 pacientes. Nenhum sinal de benefício dentro das primeiras 3 horas do início de sintomas, também nenhum sinal da gente ter um efeito deletério, né, nos pacientes com hemorragia intracraniana, né. É interessante lembrar que esses pacientes foram randomizados sem consentimento prévio, por serem agudos, então isso muda um pouquinho aí o contexto de como é que a gente faz estudo clínico, mas eles chamam a atenção que 14% dos pacientes que foram randomizados, depois, quando eles ficaram bem, né, então, eles perguntaram se aquele paciente queria continuar no estudo clínico, os pacientes retiraram o consentimento. Então, aqui eles se questiona se isso da gente fazer consentimento depois deve continuar, eles colocam aqui como não recomendado. Eu, particularmente, não vejo como fazer trial pré-hospitalar sem utilizar o consentimento posterior. Acho que a gente tem que pensar em alternativas aí. Muito bem, próximo estudo chamou Mr. Clean Med. Né? Então, foi um estudo que teve como objetivo avaliar a eficácia da administração intravenosa de ácido acetilsalicílico e heparina
em combinação ou isoladamente durante a trombectomia mecânica, né? Então, racional desse desfecho, desse estudo, a gente tem com trombectomia mecânica 30% a 40% de bom prognóstico clínico, mas a gente ainda tem, como esse nosso paciente de hoje, né, mais ou menos 60%, né, nos melhores estudos aí 50%, pacientes que ficam aí incapacitados. No Resilient foi 35% de 0 a 2, né, então a gente tem desfechos melhores nos estudos que usam neuroimagem avançada por superseleção, chegando a 60%, 70%, mas a verdade é que pelo menos 1/3 a 1/4 dos nossos pacientes ainda não ficam com ranking 0 a 2, então o que mais que a gente pode fazer para melhorar o desfecho dos pacientes com trombectomia mecânica? Então esse foi um estudo multicêntrico, randomizado, controlado, aberto, né, então com desenho fatorial, porque ele avaliou 2 intervenções de pacientes adultos com NAED maior do que 2, oclusão de circulação anterior, em que você podia iniciar a trombectomia mecânica dentro de 6 horas, então foi basicamente o paciente do Mr. Clean, né. Então, como é que esse paciente foi randomizado, né? Então, ele foi randomizado em bloco para receber, né, uma loading dose de aspirina de 30 miligramas endovenoso, para receber heparina baixa dose ou heparina em dose moderada. Heparina baixa dose foi considerada como 5.000 unidades, depois 5.000 por 6 horas durante o procedimento, e dose moderada, 5.000 unidades, depois 1.250 unidades por hora, por 6 horas durante o procedimento. Então, no final das contas, a gente tinha 6 grupos, né? Um grupo que não recebia nada, nem aspirina, nem heparina. Um grupo que não recebia aspirina e recebia baixa dose de heparina. Um grupo que não recebia aspirina e recebia média dose de heparina. E um outro grupo que todo mundo recebia aspirina, um sem heparina, outro com dose baixa de heparina e outro com dose aumentada de heparina. Qual é a vantagem da gente fazer uma avaliação fatorial, né? Por que usar um estudo com desenho fatorial? Porque você consegue, numa randomização só, responder aí a 2 perguntas, né? Então, esse foi o desfecho primário, eles mostram o desfecho primário para aspirina e para heparina, né? Então, não houve benefício clínico, que o desfecho foi ranking, né? Então, eles avaliaram shift do ranking e ranking de 0 a 2, né? Para heparina também, não houve nenhuma evidência clínica de melhor desfecho clínico também, quando avaliado aí através do ranking, né? E houve um risco maior, conforme esperado, de sangramento. Então, o sangramento periprocedimento com ácido acetilsalicílico ou com heparina se associou a risco maior de hemorragia intracraniana, né? Então, não teve nenhuma evidência de benefício clínico, né? Então, a recomendação desse estudo, depois de um estudo randomizado controlado, é de evitar o uso tanto de aspirina quanto de heparina durante a trombectomia mecânica. Tá? Então, acho que traz uma resposta bem importante para a gente. Bom, esse é um dos estudos clínicos aí mais esperados, que foi o estudo Swift Direct, que vem completar uma série de 5 estudos clínicos perguntando: a gente leva direto para a mesa de trombectomia ou a gente faz o pit stop da trombólise endovenosa, né? Então, a gente já tinha alguns estudos publicados, SKIP, Direct MT, DFT, né? E esse foi um estudo que veio avaliar se RTPA endovenoso no paciente que é elegível para RTPA endovenoso é não inferior a você levar o paciente para a trombectomia mecânica nos desfechos funcionais em 90 dias no paciente elegível para a trombectomia mecânica e para RTPA endovenoso. Então, foi um estudo multicêntrico, prospectivo, randomizado 1:1, claro que foi aberto, porque a gente sabia que o paciente estava recebendo, né, e utilizou um design adaptativo. Né, então, randomizou o paciente para receber alteplase 0,9, mais trombectomia com Solitaire, versus receber só a trombectomia com Solitaire, né, então esse era o tratamento standard, a intervenção era não fazer o tratamento standard. O desfecho, a amostra calculada foi de 404 pacientes, né, para demonstrar aí a não inferioridade com uma margem de 12%. A diferença dos estudos clínicos anteriores foi que a margem de não inferioridade no Swift Direct foi menor, né, então, para dizer não inferior, eles foram mais rigorosos do que, por exemplo, no estudo Direct MT.
Foram 423 pacientes randomizados, tá? 408 completaram um tratamento completo, 201 para cada braço, né? E a perda de segmento só um paciente aqui no grupo trombectomia mecânica direta, né? Os pacientes foram bem balanceados pela randomização, em torno de 64 anos, NIH em torno de 17, a grande maioria com oclusão de artéria cerebral média, tá? Mas tinha 30% com oclusão carotídea, o aspects em torno de 8, e eles foram aí rápido, aí a 75 minutos em média para a punção da trombectomia mecânica, e o tempo porta-agulha de 144 minutos em média, né? Esse tempo aqui não foi um tempo bom, né? Só chamando aí a atenção que no Resilient o nosso tempo é em torno de 34 minutos. A gente não teve diferença no desfecho primário e não se conseguiu mostrar a não inferioridade. Então, aqui, o wording, né, como falar esse resultado, trava um pouco a língua. Mas fazer trombectomia direto não é não inferior a fazer trombólise com trombectomia, porque a margem de inferioridade aqui foi de 15%, então não atingiu aquele cálculo estatístico pré-programado, né? Para o desfecho secundário, chamou atenção aqui uma melhor recanalização nos pacientes tratados com RTPA endovenoso, 97% de recanalização nesses pacientes versus 91% nos pacientes que receberam só a trombectomia mecânica. E um pouco mais de hemorragia intracraniana, conforme esperado, no grupo que recebeu RTPA endovenoso, 4,9% de hemorragia sintomática, 1,5% no grupo que recebeu trombectomia mecânica direta, tá? Então, esse resultado vocês já tinham visto, é do desfecho primário, tá? Então, a conclusão desse estudo, do Swift Direct, é que o estudo não mostrou a não inferioridade da trombectomia mecânica direta quando comparada a RTPA endovenoso com trombectomia mecânica. Os desfechos clínicos foram excelentes nos dois grupos, aqui chamou a atenção, tá? 65% no grupo tratado com RTPA mais trombectomia mecânica e 57% no trombectomia mecânica direta, né? A taxa de reperfusão antes da intervenção nos pacientes que receberam RTPA foi muito baixa, né? Então, comprovando aquilo que a gente já sabe, que o RTPA endovenoso abre pouco a vasos proximais, talvez tivesse sido diferente se eles tivessem usado o TNT-Plase, né? E as taxas de reperfusão pós-intervenção foram excelentes, então, acima de 85%. As taxas de hemorragia intracraniana também foram baixas, mas um pouquinho maior no grupo que recebeu RTPA endovenoso pré, tá? Bom, aí, claro que todos esses estudos já tinham sido feitos, e aí tá todo mundo ansioso para vamos juntar o que a gente faz com essa salada de letrinhas, né? Como é que eu aplico isso no meu serviço daqui para frente. Então, eles pegaram os estudos DIRECT-MT, que foi o primeiro publicado, o Mr. Clean No IV, que foi apresentado no ISC desse ano, o DFT, o SCIPT e o Swift Direct, então são 5 estudos, e apresentaram essa meta-análise, que foi uma meta-análise em nível do estudo. O que quer dizer em nível do estudo? Eles não entraram no dado do paciente, tá? Então, eles pegaram os resultados de cada estudo e fizeram uma meta-análise. É uma meta-análise que é importante, mas a meta-análise, quando a gente vai em nível do paciente, é uma meta-análise muito mais poderosa. Então, essa meta-análise se chamou IRIS, Improving Reperfusion Strategies in Ischemic Stroke. Já tinha meta-análise anterior, com 3 dos estudos, DIRECT-MT, o DFT e o SCIP, né? Então, esse incluiu aí os 5 estudos, né? Então, eles pegaram esses estudos todos de não inferioridade, né? E eles avaliaram diferentes margens de não inferioridade. 15%, 10%, 6,5%, 5%, 3% e 1,3%, para ver se jogando com esses números eles conseguiam mostrar não inferioridade, uma vez que os estudos, como por exemplo o DIRECT-MT, utilizaram essa margem de 20%. Então foram aí muito liberais nesses resultados, né? Então, eles usaram Rand Effect Meta-Analysis, que é uma metodologia bem específica, né? Então, avaliaram desfechos binários, né? Então, de ranking 0 a 2 e 2 para cima, e fizeram algum ajuste de categoria de acordo com o ranking, quando avaliaram o shift de ranking 4 para 3, 3 para 2 ou 2 para 1. Né? Então, só resumindo aí os resultados dos 5 estudos, né? Então, o estudo DIRECT-MT não mostrou não inferioridade, né? Não, mostrou não inferioridade, mas com essa margem de 20%, né? Então 0,8%.
O SKIP não mostrou a não inferioridade, tá? Então, porque usou uma margem de não inferioridade um pouquinho mais rigorosa. O DFT parou, né, porque não preencheu também os critérios para não inferioridade. O Mr. Clean no IV não mostrou nem superioridade, porque ele tinha uma análise programada, escalonada, de se mostrasse não inferioridade, ele ia para superioridade, apesar do ponto de vista numérico dos desfechos clínicos terem sido semelhantes. E o Swift Direct, como vocês acabaram de escutar, também não mostrou a não inferioridade. Então, vamos lá para o ranking menor ou igual a 2, né, esse desfecho dicotomizado, aí o resultado de cada estudo, do DFT, DirectMT, Mr. Clean, Skipped e Swift Direct, tá? Então, havendo assim, cruzando aqui a linha da nulidade e não conseguido demonstrar a não inferioridade quando as margens mais rigorosas são utilizadas, né? Para mortalidade parece aí não haver diferença, né? Então a gente tem aqui os 5 estudos novamente, cruzando a linha da nulidade, está aqui a linha para demonstração de não inferioridade, né? Reperfusão. Gisele, só uma dúvida, a faixa de não inferioridade que a maioria usa é 12%, é isso? 12% foi a faixa de não inferioridade, Mária, tem uma definição clínica. Você tem que pensar, do ponto de vista clínico, o que faz sentido para você chamar uma terapia de não inferior. Então, varia, né? Então, o DirectMT isso, o DirectMT escolheu essa faixa de 20%, foi super criticado, e aí... Porque 20 é muito, né? É muito alto. É muito, né? Então, e os outros estudos não, eles foram mais rigorosos, aí vocês vão ver os resultados por faixa, né? A reperfusão, isso é bem interessante, ó, do ponto de vista clínico, faz sentido. Então, uma coisa que é muito legal desses estudos é a reprodutibilidade do que a gente esperava fisiopatologicamente, né? Então, os pacientes que usaram RTPA endovenoso com trombectomia mecânica recanalizaram mais em todos os estudos, menos no DFT. Mas olha aqui, ó, então aqui a gente mostra aí uma taxa de recanalização maior nos pacientes que usaram, e uma taxa de hemorragia sintomática, né? Então, aqui no Mr. Clean no IV e no próprio Swift Direct, favorecendo sempre a trombectomia mecânica direta, né? Então, se você deu trombolítico endovenoso, você espera que esses pacientes sangrem um pouquinho mais, né? Então, isso para hemorragia intracraniana sintomática, isso também para qualquer hemorragia, né? Então, aqui todos os estudos aí bem consistentes, favorecendo trombectomia mecânica direta, né? E aqui o resultado da meta-análise, que é esse diamantezinho aqui no final, né? Em todos os gráficos está representado assim. Então, a conclusão dessa meta-análise, né? Então, sugeriu que trombectomia mecânica direta, né? É não inferior à trombectomia, a trombectomia mecânica direta é não inferior à trombectomia com RTPA endovenoso, né, em alguns settings de margem de não inferioridade, né? Então, se a gente é um pouco mais rigoroso, essas margens não são atingidas, então a grande parte dos estudos não conseguiu mostrar a não inferioridade. Não teve diferença de mortalidade de ranking nos dois grupos. A terapia de reperfusão parece ter sido melhor quando a trombectomia mecânica foi usada com trombólise endovenosa, e a hemorragia pareceu ser maior quando a trombectomia mecânica é usada com a trombólise endovenosa, o que também faz sentido, tá? Então, aqui, para 3 daqueles níveis, ó, que eles presetaram, eles conseguiram mostrar a não inferioridade, então, 20%. Então, vamos só voltar aqui. Tem os resultados exatamente de para cada nível, né? Mas quando eles plotaram níveis de não inferioridade de 20 para os 15, 10 e 6,5, eles conseguiram mostrar, né? Então, para 3 margens eles conseguiram mostrar, e para margens que são margens mais estreitas, eles não conseguiram. Depois, quando o paper for publicado, a gente precisa saber se são essas mesmas que eu estou citando, eu estou imaginando que foram essas, né? Bom, então, eles sugerem que a meta-análise em nível individual do paciente são super importantes para a gente identificar quem são os pacientes, né, que podem se beneficiar dessa terapia direta, e esse mesmo grupo já está trabalhando nisso, né. Muito bem, então, era o que eu queria mostrar para vocês. Essa fotinha aqui está aqui porque eu apresentei na sessão clínica do Einstein. Vocês sabem que eu cobrei para vocês, é o pessoal que trabalha comigo na pesquisa.
E esses são os lindões que estão me assistindo aqui. Era isso. Alguém tem alguma pergunta? Excelente, viu, Gi? Foi melhor do que o Congresso, viu? Eu agradeço a Ana. A Ana fez o trabalho duro. Só precisei reler os slides. Algumas coisas acho que a gente precisa ler dos estudos, né? Essa questão da metodologia da inferioridade, a gente já discutiu outras vezes, assim, não é tão trivial, então a gente precisa rever quais foram as margens que eles escolheram. O que eu entendi é que as primeiras 3 citadas, mas quando o artigo sair, a gente pode chamar alguém que entende mais dessa parte estatística para discutir com a gente como é que foram feitos esses cálculos. Muito bom, doutora Di. Realmente não teve muitas grandes novidades, né, no Congresso. Não. Mas acho que uma coisa que ficou clara é que o ácido tranexâmico realmente não faz muita diferença, né? A gente já tinha visto na HSA também um estudo publicado em janeiro mostrando que o tratamento ultraprecoce não dava certo, né? Então, tanto para HSA quanto a VCH, agora a gente já tem certeza, né? Em relação a ir direto para a trombectomia, isso me lembrou da nossa discussão do caso anterior, do paciente que tinha um risco maior de sangramento e acabou preferindo ir direto, né? Em quais situações, doutora, que você acha melhor não fazer o RTPA antes da trombectomia? Tirando o tempo, né? Pergunta ótima, Evinha, exatamente. Eu acho que assim, o que esse estudo, acho que esses 5 estudos trazem, né? A primeira coisa é que assim, esses resultados não se aplicam para o conceito drip and ship, né? Então, sempre que você for transferir o paciente, você tem que fazer trombose endovenosa. Isso é para o paciente que você está lá no Hospital São Paulo e tem a constelação de fatores positivos. Então, o Michel está lá, a gente está lá, a sala está aberta, você pode ir direto. Foi esse o doente que entrou no trial, né? Então, só para a gente saber que na maioria dos nossos pacientes, dos nossos casos, isso não se aplica. Então, vamos dizer que esse paciente que a gente discutiu anteriormente tivesse na constelação positiva de fatores, né? Eu acho que o tamanho da lesão é um dos fatores que deve, de fato, fazer com que você decida. Esses estudos excluíram aspectos muito baixos, né? Que era o caso do nosso paciente. Mas eu acho que se você tem alto risco de sangramento, que aí elas foram consistentes, você vê, o risco de sangramento foi sempre maior quando você fez RTPA endovenoso, né? Então, alto risco de sangramento, seja por tamanho da lesão muito grande, seja por ser um paciente que tem comorbidade, como o nosso paciente que era um transplantado, seja num paciente que você sabidamente tem uma ressonância e tem microbleed, né? Então, e tem mais de 10 microbleed, eu acho que esse é um paciente que você pode considerar a trombectomia direto. Mas eu acho que, no geral, os protocolos, eles não devem ser modificados. Eu acho que aqui no Brasil, eu não conheço nenhum hospital, assim, nem o Einstein, né, que possa mudar a sua terapia para, assim, vou levar todo mundo para a trombectomia direto com base nesses resultados, nenhum. E olha que quando saiu o DirectMT, a gente escutou um bocado dos neurointervencionistas de que RTPA é suco de laranja, não faz nada, olha aí, é igual, é não inferior. E aí veio toda a crítica, né, da margem de não inferioridade muito ampla e os outros estudos realmente não mostrando esse benefício. Então, mas eu acho que em alguns casos, sim, né? Em alguns casos a gente vai fazer direto, sim. Vamos dar valor ao nosso RTPA, né? Nosso bom e velho RTPA. Nosso bom e velho RTPA. E só para reforçar, Evinha, eu acho que tinha que ter feito a trombectomia no caso que foi feito. Eu só estava levantando a discussão porque eu acho que é um... Não, foi ótimo, Fabiano. É um caso da literatura, ele está num limite, né, Gi? Eu acho que da evidência, e eu acho que é legal a gente tentar entender como é que a gente pode fazer melhor e entender qual foi a linha causal aí dessa deterioração, e talvez a gente tenha um privilégio de ver ele, na verdade, bem melhor depois desse edema, depois de toda essa dificuldade que ele teve. Mas eu acho que a tua ponderação foi super válida, porque é isso, assim, a gente optou por fazer um tratamento que não é classe 1 de evidência, você tem toda a razão, não é classe 1 de evidência você fazer trombectomia para aspecto 5, né? O que a gente tem é subanálise de desfecho, de estudos que, por acaso, incluíram pacientes com aspectos baixos, e, por outro lado, a gente tem uma pool de análise dos trabalhos de trombectomia mecânica, de cranectomia descompressiva, mostrando o benefício da cranectomia descompressiva. Só que aqui eu acho que a gente tem que definir de que tipo de desfecho a gente está falando, né? Perfeito, então, o ranking 4 ou o ranking 2, né?
exatamente. Eu acho que para ele a melhor chance naquele momento era aquela. E o que também, né, Fabiano, nem invalida a cranectomia. Se ele não tivesse tido essa clínica, essa instabilidade. Isso. Eu acho que a linha de raciocínio é assim, eu podia ter dado os dois tratamentos para ele. O que eu tinha entendido é que ele tinha feito um edema agudo neurogênico secundário a uma síndrome de perfusão por uma trombectomia no aspecto 3. Por isso que eu levantei. Como foi hemoptise, que não tinha nada a ver com a trombólise e talvez com o contexto de base, aí, na verdade, o argumento, entre aspas, contra a trombec vai por água abaixo, mas era realmente para levantar, porque como eu acho que a gente está no limite da literatura, para a gente entender talvez o que funcione para o nosso serviço, essa ideia da síndrome de perfusão como tem na endarterectomia, no TC3, como foi o caso dele, esses casos cardioembólicos, e com uma relação temporal mais com a trombectomia do que com o quadro do AVC agudo. Então, era mais para levantar essas ideias do limite da literatura, que eu acho que é legal a gente tentar traduzir para o nosso centro e nossa realidade. Mas beleza. Eu concordo. E veja bem, Fabiano, quando o Rony me falou que o paciente tinha tido, e até queria agradecer, Rony, que você foi incansável por esse caso, que ele tinha tido hemoptise, a primeira coisa que eu pensei foi isso, foi uma hemoptise mesmo, não foi um edema agudo, porque seria muito mais provável, né? E aí eu me certifiquei, ele falou, não, era sangue vivo, e na broncoscopia tinha sangue vivo, né? Então, possivelmente ele fez uma hemorragia alveolar, que olha como é difícil você fazer estudo clínico. Vai que a gente põe esse paciente no estudo de trombectomia direta versus receber RTPA. Se ele recebe RTPA, a gente ia ter certamente dito que o desfecho tinha a ver com RTPA. E não teve, né? Agora, a pergunta é por que ele fez essa ou até o CHARM, por exemplo, né? Se ele entra no CHARM, por exemplo, ganha glibenclamida venosa e, de repente, aparece essa hemoptise aí, né? Pois é, difícil. Isso. É muito, muito difícil. Muito difícil. Mas eu concordo contigo que, se sendo um edema neurogênico, há de pensar que a gente pudesse ter prejudicado o paciente fazendo a cranectomia, fazendo a trombectomia. Doutora Gisele, bom dia. Uma pergunta que sobre o seu highlights do Congresso Europeu, eu não entendi diretamente um dos estudos, em relação ao Randexa, né? Ele foi estudado em pacientes que já vinham em uso de inibidor de fator 10A, é isso? Isso. O paciente tinha que estar em uso do fator anti-10A e ter uma hemorragia que ameaçasse a vida. Ou hemorragia intracraniana, ou aquela hemorragia maior, que é uma definição meio clássica utilizada nos estudos cardiológicos, né? Queda de 2 pontos no HB, um HB abaixo de 8, né? Ou uma hemorragia em órgão-alvo, que todas as hemorragias intracranianas são consideradas como hemorragia de órgão-alvo. Certo, obrigado. Os eventos trombóticos daquele anexo alfa me deixaram assim, porque eles falam assim, nenhum foi antes de reintroduzir, né? Mas a gente não tem um grupo controle, então a gente não sabe, se não tivesse dado, se eles teriam trombosado mais, porque é um corte, né? Então, acho que tem que fazer estudo de fase 4, tem que seguir esse negócio aí, porque ele não é igual idarucizumab, né? Então, tem algum efeito protrombótico nos estudos experimentais, né? Eu acho que tem que fazer, porque são hemorragias muito graves, mas acho que com uma surveillance, assim, bem próxima do uso da droga. Doutor, eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Na verdade, era mais uma provocação em relação ao IRIS, né? A meta-análise, que acaba que a maioria dos estudos nossos de AVC a gente redirecionou aí nos últimos anos para priorizar o desfecho clínico, né? A meta-análise, ela mostra bem claro que não há a diferença estatisticamente significativa entre o MT direto e o standard, né? E acaba que ele direciona os resultados do estudo para poder tentar, naqueles valores pré-programados, de encontrar alguma taxa que mostrasse o benefício, a não inferioridade, na verdade, do MT direto, né, da trombectomia direta. O que a senhora acha em relação aos resultados dele, em relação ao que a gente pode esperar aí dessa análise individual? Boa pergunta, Rony. Por isso que eu falei que era interessante a gente ter alguém que falasse um pouquinho de desenho de trial de não inferioridade para a gente, né? Porque o fato de não ser a percentagem diferente, né, não é suficiente para você dizer que é igual, né? Que é não inferior. Existe uma margem pré-calculada, como eu disse para a Mara, do que você considera como clinicamente importante, né? Então, daí, isso que variou muito entre os estudos. Um usou 20, outros usou 12.
Então, o fato de ser numericamente importante, igual a percentagem de pacientes com desfecho 0 a 1, não me convence da não inferioridade, né? Então, o desenho do estudo foi um desenho de não inferioridade e não foi demonstrado, ponto, né? Ponto. Eu acho que aqui é sim ou não. Inclusive, vários estudos têm esse desenho. Se a gente olhar na literatura cardiológica, isso é bem comum, de um estudo programar uma análise de não inferioridade, se aquela margem for atingida, você passar para análise de superioridade, né? Alguns estudos de anticoagulantes foram desenhados assim. E você vê que no estudo que tentou fazer isso, que se eu não me engano, acho que foi o Mr. Clean não IV, eles nem migraram para análise de superioridade, porque eles não conseguiram demonstrar a não inferioridade. Então, é um tema pesado, o entendimento de como é que você faz esses cálculos, de como é que você calcula essa margem. A gente pode marcar, acho que talvez até fora dessa reunião, a conversar com a Dani, né, sobre alguém lá do PCI para falar para a gente, ou eu peço para alguém da ARO, lá do Einstein, mas essa percentagem igual entre os grupos não me convence, né? Vamos ver a meta-análise patient level, que eu suspeito que vai sofrer do mesmo problema, né? Que vai depender da margem de não inferioridade que você escolher para patient level. Você olhando para os resultados, me impressionaria se a gente tivesse um resultado muito diferente. Legal, obrigado. Muito bem, gente. Vamos lá, passar a visita? Meio-dia, Mara, meio-dia e 15, né? Você já está aí, se você quiser começar meio-dia, tá? Tá. Um beijo a todo mundo. Obrigada pela presença. Tchau, tchau. Tá, gente. Bom dia. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.